Que alegria para nós estarmos aqui, nesse momento tão especial, né, de aprendermos do Senhor, sermos estimulados às boas obras que Ele de antemão já preparou para nós. Nós estamos muito alegres de um ano mais poder estar aqui, meu coração está aqui palpitando de alegria, primeiro pela amizade, por tudo aquilo que o Sidney tem sido na nossa vida, na nossa congregação lá em Uberlândia. Ele tem estado lá com a gente algumas vezes, a gente ama demais, né? A gente tem falado sobre isso. Você já falou para alguém hoje, né? Acho que a mensagem de tudo que Deus falou essa manhã fala de amor, fala de bondade, abundância, mas fala de amizade de uma maneira prática, né? Ou seja, ajudar os nossos amigos e também ter amigos que possam ajudar na nossa jornada. Você tem alguém para carregar a maca, tem alguém para poder ter a sua maca carregada quando necessário? Quem aqui tem? Levanta a mão. É isso aí. Muita gente solitária precisa encontrar um caminho de mudança. Bom, o meu tema hoje é um tema que palpita meu coração, fala sobre a abundância ou abundante expansão do reino, né? E a gente, quando pensa sobre o reino de Deus, a gente lembra que há um rei, né? Não há como ter reino sem que haja um rei absoluto. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho do meu coração também, daquilo que tudo que Deus tem feito. Eu sou o Gálvaro, como está ali, apareceu, né? Minha esposa linda, maravilhosa está ali, a Fabiana, né? E a gente está aqui juntos, temos alguns irmãos que vieram de Uberlândia, pastores nossos aqui de São Paulo, e para nós é um privilégio. Parando para pensar sobre essa mobilização aqui, você já olhou para ver o nome, né? Talvez a gente vai falando target. O que é target? É o alvo, o objetivo, não é verdade? Então a gente tem um alvo a ser alcançado. Isso tem a ver com vida de santidade, porque errar o alvo é pecado. Então quando a gente pensa na nossa vida, eu vou acertar no alvo, eu vou chegar ao destino que Deus tem para mim, eu vou na direção que o Criador me criou para a minha jornada. Então todos os anos que a gente vem para a Target, é uma maneira da gente recalibrar a nossa jornada. É uma maneira para dizer, bom, se eu me desviei 5 graus na minha jornada, num primeiro momento parece que isso não tem nenhuma importância. Mas com o passar do tempo ou com a distância mais longa, esses 5 graus vai me levar para muito longe daquilo que é o propósito de Deus para mim. Então quando nós estamos falando de target, é um momento da gente parar e dizer, para onde eu estou indo? Aonde vou chegar se continuar caminhando e fazendo o que faço hoje? É uma pergunta simples para nós. O que eu faço hoje, a minha agenda, o meu esforço, o meu empenho, o meu vigor, está na direção daquilo que o Criador preparou para mim? Ou sem que eu me aperceba com coisas boas? Porque às vezes quando a gente está pensando em pecado, às vezes a gente está pensando nas coisas imorais, naquilo que é flagrante, mas o pecado é não cumprir o alvo de Deus para a minha vida. Então eu posso estar fazendo coisas boas, aplaudido por essas coisas boas que faço, e para mim aquilo é pecado. Por quê? Porque eu não estou cumprindo o propósito, eu não estou na direção daquilo que Deus tem para mim. Então eu posso estar empenhado, trabalhando muito, dedicando a minha vida, e Deus diz, não conheço as suas obras. Então é o momento da gente recalibrar. Por outro lado, nós temos uma outra palavra que é recorrente aqui, a abundante, é o tema da nossa conferência. Então nós estamos falando de abundância. E abundância é muito mais do que apenas o suficiente. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso também. E vamos falar sobre reino. O reino é aquilo que todos nós estamos inseridos, é aquilo que Deus diz que nós devemos viver, que devemos procurar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então isso é prioridade na nossa jornada, isso é ponto essencial, fundamental na jornada de todos nós. Então a gente está falando de um objetivo, qual é o objetivo agora? O reino de Deus. E isso não pode ser apenas aceitável, ele tem que ser abundante.
ele tem que ser uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Então, quando Deus está falando conosco a respeito da minha vida e da sua vida, Ele está dizendo: eu quero que você prossiga para o alvo. Eu quero que você deixe para trás as coisas que precisam ficar para trás e avancem para aquelas que estão diante de ti. Então a pergunta para nós durante todos esses dias é: vamos parar e vamos recalibrar. Lá na nossa igreja a gente tem um presbítero que ele é atirador profissional, faz competições e ele faz tiro a longa distância. E ele diz que, por exemplo, para acertar um alvo a tantos metros, devido à variação, à pressão atmosférica, umas coisas que a gente nem imagina, né? Ao vento, ao ambiente que você está, do calor e tudo isso, você calibra a sua lunetinha lá, o seu alvo, né, dentro da sua arma, e talvez você tenha que atirar 1 metro daquilo que você aos olhos está vendo para acertar no alvo que você quer atingir, porque todas as variáveis pelo caminho precisam ser levadas em consideração. É claro que na nossa vida cristã nós vivemos pela fé, e muitas vezes o desafio nosso é que viver pela fé é viver por aquelas coisas que eu não vejo. E muitas vezes, na hora de apontar o alvo da nossa vida, nós queremos enxergar claramente. E isso trabalha contra a fé, porque as coisas visíveis já são óbvias, eu não preciso de fé. Mas viver pela fé é crer, é ter a certeza do que eu creio, do que a Bíblia diz, do que o Senhor tem para nós. Ou seja, eu não vivo pelos sentimentos, eu não vivo pela minha vista, eu vivo por aquilo que a Bíblia diz para mim. E muitas vezes as pessoas estão tentando desqualificar as escrituras sagradas, negociá-las, não vai funcionar, porque há um valor para nós naquilo que é o absoluto, aquilo que ancora a nossa alma, aquilo que traz paz ao nosso coração, há um lugar de descanso, há um lugar de abundância. E quando a gente olha para tudo isso, eu chamo vocês agora, bom, então nós temos que fazer um movimento para que esse reino seja conhecido. E não há como falar sobre expansão do reino sem lembrar da palavra primordial que norteia a grande comissão de todos nós, ou seja, a grande ordem de Jesus para os seus discípulos viverem nas suas vidas. Lá em Mateus, no capítulo 28, um texto bem conhecido: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Há uma ordem clara, há uma ordem que precisa de empenho de toda a minha vida, não é algo que eu faço depois que tendo feito tudo que eu gosto de fazer, ou que eu prefiro fazer. Isso é o norte, o alvo da minha vida. E aí não importa se você é carpinteiro, se você é médico, se você é escritor, se você é jardineiro, você tem que sempre lembrar que seja o que for que Deus quer que você opere nessa vida, isso tem que fazer um apontamento para o reino de Deus. Um reino que não pode ser abalado. Um reino que às vezes não se mostra de forma visível, né? Não é de forma visível, mas é um reino que está dentro de nós. Mas é interessante que quando a gente pensa nessa ordem de Jesus, é preciso a primeira coisa entender a soberania de Deus. Senão a gente vai ficar maluco, vai ficar louco. Tem muita gente em burnout, surtado, porque está confiando no seu próprio braço e está aflito a respeito das coisas que está vivendo nesse dia. Mas quando a gente descansa entendendo que Deus é poderoso e que a obra que Ele começou, Ele diz que vai terminar, e que Ele selou a nossa vida para que a gente chegue ao nosso destino. Olha só a poderosa obra do Espírito Santo. Ele é selo, Ele é a garantia, Ele é o penhor de que Deus vai concluir na nossa vida aquilo que Ele começou. Mas Ele quer a nossa disposição de coração, Ele quer o nosso empenho, Ele quer a nossa mente, Ele quer o nosso esforço, Ele quer a nossa vida dedicada à obediência plena dEle. Ou seja, se nós entendemos que nós somos súditos de um rei que representa um reino,
significa que toda a nossa vida tem a ver simplesmente com Jesus. É conhecer a Jesus, é aprender de Jesus, é nos tornar cada vez mais parecido com Jesus, é viver de maneira que o coração de Jesus se alegre com a vida que vivemos e, acima de tudo, é demonstrarmos esse rei por onde quer que andemos. Isso vale na nossa vida pessoal, dentro da nossa família, isso vale entre os nossos amigos, na nossa vida inserida na sociedade, no trabalho que fazemos, nas transformações que queremos ver em um lugar onde Jesus se torna rei. Não é essa a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Isso significa o quê? O senhorio de Jesus é absoluto e ela é revelada quando nós fazemos a vontade dele para a nossa vida. E como é que nós vamos fazer a vontade de Deus para a nossa vida? Porque muitas vezes nós desconhecemos as Escrituras Sagradas. Então tem muita gente tentando viver um evangelho sem conhecer o evangelho. Tem muita gente que conhece o evangelho segundo alguém, segundo o pastor Ogalvo, segundo o pastor Sidney, porque o único contato com o evangelho é quando na boca de alguém eu escuto. Então nós precisamos o quê? Voltar às Escrituras Sagradas, meditar nesse livro de dia e de noite, colocar isso como fundamento da minha vida, como prática espiritual, como disciplina de conhecer o Senhor nas minhas orações, na minha meditação das Escrituras Sagradas, porque esse livro trata a respeito do rei. Quanto mais eu conheço as Escrituras, mais conheço quem é o rei desse reino que eu estou inserido e que eu devo buscar constantemente na minha vida. Você já parou para pensar se de fato você tem conhecido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Hoje a gente fala isso, né, do rei, e a gente acabou de vir de uma viagem muito linda pelas terras bíblicas lá. A gente viajou nas 7 igrejas do Apocalipse, e a grande realidade daqueles dias, por onde passarmos, era o conflito de chamar Jesus de rei. Porque rei era César, não podia ter outro rei, não podia ter outro senhor. Então quando nós estamos anunciando o reino, e esse reino só é reino porque tem rei, muitas vezes nós vamos enfrentar conflitos por onde passarmos. Porque há muitos que se chamam de deuses, há muitas coisas que estão levando os homens à adoração, talvez não seja mais as estátuas de César, as grandiosas, né, os grandes templos dos deuses pagãos, mas talvez seja o sistema que nós estamos inseridos. Talvez seja a religião que nós servimos. E nós tiramos o rei e começamos a estabelecer reinos ou pequenos impérios na nossa história. Deus hoje está querendo corrigir o rumo. Se é target, é apontar para o alvo. Qual é o alvo? É o que o Paulo diz: me parecer cada vez mais com Jesus. E nessa expansão, eu preciso derramar meu coração. Eu preciso colocar a minha vida com toda a força, com todo o vigor, de tudo aquilo que eu sou em Cristo, e agora transbordo naturalmente. É o sobrenatural que entra na minha vida, e agora torna natural da minha vida transbordar o sobrenatural que me alcançou. Então quando eu começo a entender isso, a primeira coisa, eu tenho me curvado diante do rei. Jesus é de fato o rei da minha vida. Quando eu estou falando da expansão do reino, eu estou falando de fazer discípulos de todas as nações, eu estou falando sobre levar a mensagem que transforma, que isso só a igreja pode fazer. Não é uma ONG, não é uma escola, não é uma atribuição social, é a pregação do evangelho que vai transformar. Aí a gente vai usar todas as ferramentas, vamos usar os hospitais como materialização desse reino, nós vamos usar as escolas como materialização desse reino, mas a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho é exclusiva aos filhos, aos discípulos, à igreja do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente não está vendo isso na família da fé. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, se não for primeiro um impacto de transformação na minha vida e na sua vida, como é que a gente vai contagiar a vida de outros? Porque não se trata apenas de catetização, de trazer lá uma mensagem, de fazer prosélitos. Se trata de transbordamento da vida, porque é no reino de Deus que nós vivemos a vida que Deus tem para nós. Pare e pense. A minha vida está apontada para o reino. Há um rei como uma figura central da minha história. É diante dele que eu me curvo, é a voz dele que eu escuto, é a materialização da palavra dele nos meus lábios, é a vida que eu vivo que glorifica o nome dele. Ou a gente está
conceituando, dizendo e transbordando de outras coisas que não aquilo que é o evangelho da nossa vida. Não podemos dar aquilo que nós não temos. E se não houver um impacto pessoal que transforma primeiramente a minha vida, isso vai transformar a minha maneira de pensar. Não é isso que o Paulo escreveu nos Romanos? Ele diz, olha, se você quer experimentar a boa, a perfeita e a vontade de Deus para a sua vida, é necessário que você transforme a sua maneira de pensar, que você não se conforme, né, com o modelo desse mundo que nos pressiona. São lutas externas, né, batalhas internas no nosso coração. E Deus está dizendo, eu quero fazer uma obra a partir de você, mas tem que começar em você. Ou seja, eu me curvo diante de Jesus, Ele é rei absoluto da minha história. Quando a gente olha para isso, eu penso, bom, então se o alvo da minha vida é fazer discípulos de todas as nações, é me parecer cada vez mais com Jesus, e na vida que eu levo, Jesus seja conhecido, porque sabemos que muitas pessoas, como foi na minha vida, a gente viu o evangelho primeiro na vida de alguém, a gente viu Jesus na vida de alguém. Talvez foi na vida de um amigo, né, da sua esposa, do seu marido. Você falou, eu vi Jesus, eu vi transformações, eu vi a misericórdia, eu vi o olhar de bondade, eu vi o amor que perdoa, eu vi o amor que caminha a segunda milha, eu vi a misericórdia que alcançou. Eu quero esse Jesus que está na sua vida. Mas ao mesmo tempo agora a gente, como comunidade da fé, precisamos ser esse lugar onde esse rei é glorificado e ele é conhecido no meio de nós, e todas as pessoas que têm contato conosco veem também a glória de Deus. Então agora há um papel da comunidade da fé, a igreja, porque muitas vezes a gente está construindo coisas que pode ser que não seja o alvo de Jesus para nós. Pode ser uma comunidade bonita, que pratica boas obras, e como a própria Escritura diz, por muitas vezes Jesus vai chegar, olha, desconheço você, mas em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, eu não te conheço. Você conhece a Jesus e Jesus te conhece. Esse é o momento da gente parar na nossa vida e falar, a gente está construindo coisas. E nós estamos aqui porque nós queremos aprender, queremos aperfeiçoar a nossa vida, para que superabunde em nós a obra do Senhor. Nós estamos aqui sendo desafiados para pensar muito além dos nossos limites, das nossas limitações, das nossas debilidades, para dizer, há um rei que opera poderosamente, Senhor da história, que está construindo a história, que te selou com o Espírito dele, que te deu a palavra dos seus mandamentos e da sua bondade, para que você viva tudo aquilo que ele tem para você. E agora então, como pastores, como líderes, é esse tipo de comunidade que eu estou construindo, é nisso que eu estou gastando a minha vida. É sobre isso que se trata as nossas reuniões. Porque quando a gente tenta começar as coisas a partir do homem, não vai funcionar. Mas quando a gente para e olhamos a partir daquilo que é eterno, nós lidamos bem com a temporalidade da nossa vida. Então as dores dessa vida não vão deformar quem nós somos. As angústias da nossa alma, que ecoam coisas terríveis do nosso passado, nós vamos ressignificar isso, porque agora eu sei a quem eu sirvo, quem é o Senhor da minha vida. Ele não vai me abandonar, Ele estará comigo até o fim, a obra que Ele começou Ele vai terminar, não há nada que fuja ao controle dEle, e que todas as coisas cooperam a favor de nós. Então isso, nós podemos respirar e diz, Senhor é bom, e mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Mesmo que eu passe em lugar de fogo, Ele não me queimará, e mesmo que as muitas águas baterem em mim, elas não me afogarão, porque a sua mão poderosa está comigo. Quando a gente pensa, então, isso tudo tem a ver com a abundância da nossa vida. Tudo isso tem a ver com o derramar de Deus na nossa história. E o primeiro paradigma que a gente tem que vencer, eu vou fazer só uma coisa aqui para a gente entender, para quem está de longe enxergar. Só para enxergar um pouquinho colorido. Quando a gente está pensando em abundância, e talvez a ilustração que a gente tenha, a gente encontra, né, aquela história. Você já viu falar? Fala assim, quando a pessoa fala assim, não, quando eu tenho um copo pela metade, alguns vão dizer, os otimistas vão dizer que ele está meio cheio. Os pessimistas vão dizer, ele está meio vazio. Ou a gente pensa, não, então é isso que Deus tem para mim, é essa porção que Deus tem para mim. Alguém diz, não, Deus tem copo cheio para mim.
e aí a gente se contenta com o copo cheio. Mas quando as escrituras estão dizendo para nós que é uma vida transbordante, ou seja, vida abundante, Jesus, olha só que palavra poderosa para mim e para você. Eu vim, olha só que afirmação, para que tenham vida e vida em abundância. Não é apenas existir, não é apenas esperar pelo céu. Ele está dizendo, você vai poder viver coisas lindas que representam a eternidade aqui e agora, que vão repercutir na eternidade de sua vida, porque o amor vai permanecer, as pessoas vão permanecer. Então, quando ele está falando de vida abundante para mim e para você, a ilustração para nós não é apenas um copo que está cheio até a sua borda, mas é algo que Deus vai derramando, e aí essa porção vai sendo derramada e vai saindo de nós. Então, deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar. A porção que Deus tem para a sua vida, essa vida abundante que Ele tem para mim, não diz respeito a apenas encher a minha vida e satisfazer meu coração. É uma vida tão poderosa, tão grandiosa, que não pode ser contida em mim mesmo. É uma vida que chega em mim, transborda a partir de mim e alcança a vida de todos aqueles que em torno de mim estão. Ou seja, a minha vida vai ser tão transbordante que vai afetar a vida de todos aqueles que tocarem a minha vida pela minha jornada. Isso tem a ver com as nossas comunidades, isso tem a ver com os nossos ministérios, isso tem a ver com a história da minha história em Cristo Jesus. Eu não sei aonde você está, não sei se o seu copo está meio cheio, está meio vazio, ou se o seu copo está completo, ou se você já tem vivido essa porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. É isso que Deus tem para você. Não se contente com menos do que o transbordar de Deus através da sua vida. Não se contente apenas com a vidinha ajustada. Não, agora eu não adultero mais. Não, agora eu parei de mentir. A Bíblia diz, aquele que mentia, fale a verdade, transborde de Deus a virtude de Deus. Aquele que roubava, agora trabalhe para que tenha o que repartir. Isso é o transbordar de Deus. Então, não se contente apenas de abandonar os ídolos do passado, mas agora se curve diante do único Rei e Senhor absoluto da sua vida. Deus abençoe.